Olá, você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Mais uma vez aqui no programa junto com o nosso bispo para falar do Momento Arena Jovem. E eu quero convidar você a ficar ligadinho. Hoje nós vamos trazer mais um tema super interessante, falando sobre a perseguição versus propósito, né? Aquilo que Deus criou você para exercer. Nesse dia nós vamos poder conversar um pouco sobre esse tema, tirar algumas dúvidas. Então fica aí ligadinho com a gente, né, pastor? Nesse dia nós vamos falar um pouco sobre qual a importância em toda decisão que você for tomar na sua vida, cada escolha que você vai fazer, ponderar aquilo que você tem como propósito de vida, né? No mundo cristão nós costumamos falar muito sobre jugo desigual, e o jugo desigual muitas vezes não é só uma pessoa que está lá no mundo e uma pessoa que está dentro da igreja, são propósitos de vidas diferentes, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, um quer exercer o ministério, o outro não quer, né? Então em tudo na sua vida você precisa observar, né, se está caminhando em direção ao propósito que Deus criou você para exercer. Então, nós vamos ouvir aqui um pouquinho o pastor Marconi sobre isso e também com a participação super especial do nosso bispo. Eu costumo dizer que o propósito, ele nos move, né? Tem uma frase do pastor Martin Luther King que ele fala assim: quem não descobriu o propósito para viver quem não descobriu o propósito para morrer não está pronto para viver. Então acho que o propósito é o que nos faz acordar todos os dias. Dentro desse propósito que Deus nos gerou para viver, Ele nos deu uma missão. E estar aqui com você nesta manhã, tarde ou noite, o horário que está chegando aí até você, é o cumprimento de um propósito de Deus diante da missão que Ele nos deu, que é levar o Evangelho. E a gente se move por esse propósito para cumprir a missão que Ele nos confiou. E como é importante você até falar isso aqui com o bispo, porque assim, o que a gente tanto vê as pessoas chegarem, mas qual é o meu propósito? É interessante que você conhece o seu propósito quando você conhece quem você é. Quem nós somos em Deus, quando a gente reconhece, quando a gente entende quem nós somos em Deus, a gente conhece o nosso propósito. Entende? Então, o primeiro ponto para que você possa viver uma vida do propósito, e nesse seu propósito você vai ser perseguido para não viver, até por você mesmo. Você é o seu maior sabotador, né? Às vezes as pessoas estão aí na maratona, né, Enem, para um concurso público. Eu estou com um propósito de passar, adquirir minha estabilidade financeira. Mas dentro desse propósito que você tem que estabelecer uma missão, um cronograma, um projeto, né, um organograma para você cumprir esse propósito. E quando você não faz, você mesmo está sabotando o seu propósito. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. E está aqui o nosso bispo, ao longo dessa caminhada de 40 anos aí de evangelho, né, cumprindo o propósito de Deus, mais de 35 anos de casado. E como é, bispo, ficar firme no propósito em todo esse tempo? Com certeza o senhor que vem aí de uma família católica, né, que já tinha uma tradição, e no início lá, quando o senhor descobriu quem o senhor era em Deus, e automaticamente esse propósito, como é que foi? Teve perseguição? Teve dúvida do propósito que Deus tinha para o senhor? A gente está falando sobre o tema perseguição versus propósito, né? Primeiro, assim, é uma alegria estar aqui mais uma vez no programa de Bem com a Vida, no quadro aqui do Arena Jovem com os pastores. É o que ele falou, a força do propósito. Ninguém nasce sem um propósito de vida. Eu vejo hoje, nesse tempo que a gente tem trabalhado com a igreja, com as pessoas elas se perdem no meio do caminho, né? Por mais bem sucedido que você seja, vamos supor que você hoje tem um emprego, um trabalho, uma empresa, e você fatura livre R$100 mil por mês. Isso não é o teu fim, isso é um propósito para você alcançar um fim.
Então, você precisa descobrir. O que dá alegria para um homem, para um ser humano, é ele descobrir o propósito de Deus na vida dele. Não é? E eu consegui descobrir isso. Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de ver pessoas chegar na igreja, às vezes chega com luto, com problema, às vezes chega um casamento arrebentado e você trabalha, paga um preço, sofre, né? É igual o apóstolo Paulo fala, por quem de novo sinto dores de parto. Tem situações que a gente sente dores de parto para resgatar um casamento que está bem destruído, para resgatar uma vida que está sendo ceifada pela droga e tantas outras coisas. Mas a gente tem um propósito, é o que... Repete aquela frase que você falou do Martin Luther King. Quem não descobrir um propósito para morrer não está pronto para viver. Olha a força do propósito. O propósito, eu morro por ele. O propósito me move, é o que o pastor Marconi falou, é ele que me faz acordar, é ele que me dá força, que me dá energia. Então, você precisa descobrir o propósito de Deus na sua vida. O que é isso, propósito? É um desígnio, é algo que veio do céu, do coração de Deus para você. Isso já existe e você tem que descobrir. E quando eu descubro isso, isso me dá energia, isso me dá força, né? E a gente trabalha muito isso dentro da igreja, dentro da Sara Nossa Terra, dentro do Arena Jovem, tentando levar os jovens a descobrir o propósito. E é tão gostoso quando você pega um jovem e que ele está todo perdido, acabando, e aí ele começa a descobrir, peraí, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, isso dá vida, dá energia, e daqui um pouquinho você vê ele está bem, superou, e agora ele é um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas a descobrir o propósito de Deus. E a gente vai ter perseguição, claro, meu Deus, a nossa própria natureza, né? Nossa própria carne, ela vai tentar nos roubar disso, o sistema em que nós vivemos vai tentar nos roubar disso, mas o propósito de Deus é maior do que tudo isso, e esse propósito me faz viver, e viver bem, e viver com dignidade. Isso, e um dos maiores exemplos que a gente tem de propósito, a gente vê na vida de Jesus, né? Veio, foi perseguido, enfrentou todas as dificuldades de um homem, né, em carne, para cumprir o seu real propósito, né, de entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, todo mundo que se posiciona para viver um propósito de vida vai ter perseguições, vai enfrentar dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo para vencer essas dificuldades, né? Quando é que a gente tem esse bom ânimo? Quando você entende o sentido e a importância desse propósito que Deus entregou para a sua vida. Então você precisa identificar, eu nasci para quê? Qual é o meu propósito de vida? Para que Deus me chamou? A partir do momento que você identifica que você tem um propósito, você consegue vencer as dificuldades e essas perseguições, lembrando que existe uma palavra de Deus que direciona a sua vida. Então, vai ter dificuldades quando você está no seu propósito? Vai, gente. Até Jesus passou por dificuldades, mas elas são superáveis quando eu lembro da importância que existe em enfrentar para cumprir o propósito para o qual eu nasci. Então, é isso que nós queremos a cada dia deixar. Enfrente as dificuldades. O propósito ele vai trazer, sim, né? Quando você tem um propósito de ganhar pessoas, de salvar a sua casa, um propósito de evangelizar no seu trabalho, né, de ser um missionário. Não sei qual o propósito que Deus te chamou para cumprir, mas dentro dele vão existir perseguições, vão existir tentações que precisam ser vencidas para que o seu propósito possa ser concluído, para que você combata o combate para o qual você foi convidado. Não é assim, pastor? É interessante que eu lembrei agora aqui, falando de perseguição, eu fui militar durante 6 anos na aeronáutica, tive esse prazer de servir a Força Aérea Brasileira. E como todo lugar, você que está no seu trabalho, de repente na sua escola, estou sendo perseguido por um professor, na faculdade, pelo um colega de trabalho, pelo um supervisor no trabalho. Eu vivi um momento que assim, naquela situação de perseguição aparente para mim, seria o meu fim, né? A gente, na linguagem militar, eu estava passivo a levar uma punição, mas eu peguei aquela perseguição e transformei-la com uma oportunidade para mostrar qual era o meu propósito, para viver o meu propósito. E de forma bem resumida, uma situação onde eu estava desenvolvendo uma missão, onde ela teria 13 dias, e por uma falta de compreensão de um superior, ele disse: quando terminar a missão você vai ser preso. E ali, naquele momento, eu me voltei para Deus. Deus, o Senhor me colocou com um propósito, eu não estou à toa aqui. E eu peguei aquela situação, reverti todo
todo o cenário que seria no final daquela missão de dor, e Deus transformou em dupla honra. Aquele que falou que iria me punir no final da missão, ele me elogiou de frente a toda a tropa. Por quê? Porque eu peguei aquela perseguição e fiz com que o meu propósito fosse estabelecido nela. Então não se desespere, não abandone. Deus, até dentro da sua família, nossa bispa fala uma frase que ela ecoa muito forte nos nossos corações. A nossa família é o laboratório da nossa missão. Eu estou numa família onde ninguém me reconhece. Eu estou dentro de um casamento onde eu não sou reconhecido. É o teu laboratório para o teu propósito, para você cumprir a sua missão. E a gente quer finalizar aqui esse momento, né, com essa temática de propósito versus perseguição, pedindo para o nosso bispo trazer uma experiência que ele viveu, né, de perseguição, já finalizar orando esse programa de hoje. Ok. Eu gostei muito da fala da Rafaela quando ela trouxe o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo de propósito. E Jesus sabia tanto, né, que quando chegaram para ele, olha, o pessoal está querendo lhe pegar. Eu falei, não, eu vim para isso. Eu vim para morrer mesmo. Eu vim para morrer. E eu me lembrei do final, né? Em Filipenses ele fala lá, Filipenses capítulo 2, do verso 8 em diante, ele fala que Jesus ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre. Por causa do propósito, e ele ficou firme no propósito, venceu todas as perseguições. Não teve ninguém mais perseguido do que o próprio Jesus. Havia um sistema contra a vida daquele homem, e ele sozinho suportou, chegou à morte de cruz, mas ele ficou firme e Deus honrou, e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Então, se há alguma perseguição sobre você, sobre a sua vida, fica firme, se alimenta em Deus, volte para o propósito. Deus tem um propósito na vida, você não está aqui por acaso, e você vai vencer, vai superar, por pior e maior que seja a perseguição que esteja sobre a sua vida, tá certo? Vamos orar então? Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado aqui pelo programa de Bem com a Vida, pelo espaço aqui do Arena Jovem, obrigado por cada vida que nos assiste através da TV, e nós te pedimos, Senhor, ajuda esta pessoa a achar, a descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Que o teu Espírito Santo possa revelar. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui apenas para fazer uma faculdade, para ter um emprego, para ter uma empresa, para ser bem-sucedido. Tudo isso, Senhor, a faculdade, os cursos, a empresa, o emprego, o salário que temos, é apenas um meio para atingirmos um fim. Ajuda cada um a entender, a compreender o plano e propósito de Deus na vida de cada um. E a tua palavra diz que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Abençoa esta vida, esta casa, esta família. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se ligue no programa De Bem com a Vida. Olá, queridos, que alegria, que prazer estarmos aqui novamente com o programa De Bem com a Vida. Programa De Bem com a Vida, que é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Ficamos ali na Avenida Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, bem próximo ao Shopping Midway Mall. Nós estamos ali com os nossos cultos, todo domingo, nosso culto de celebração da família, domingo às 18h30. Venha, traga a sua família, venha estar conosco, receber uma palavra de Deus para a sua vida, todo domingo às 18h30. Também nós temos os nossos cultos na terça-feira, que é o nosso culto de fé, de milagre, toda terça às 19h30. É um culto maravilhoso. Nesse culto a gente tem um momento que a gente faz o momento do altar, que a gente vai ali para o altar, colocando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as demandas, né, diante do altar de Deus, e tem sido assim extraordinário. A gente tem tido grandes respostas de Deus na nossa vida. Então toda terça-feira às 19h30. E temos ainda o nosso Arena Jovem, né? Hoje nós tivemos aqui com o pastor Marconi e pastora Rafaela, que são os nossos pastores ali do Arena Jovem. O Arena Jovem acontece todo sábado às 18h, um culto de jovens extraordinário. O fato de ser culto de jovem não quer dizer que só possa ir jovem. Pode você que tem 50, 60, 70, não tem idade, mas é um culto maravilhoso, todo sábado,
às 18 horas. Quero também aqui ainda fazer aqui uma menção da Arte Carros, que é funilaria e pintura. A Arte Carros tem contribuído conosco aqui com o programa de Bem com a Vida, e a Arte Carros, Funilaria e Pintura fica ali na rua Jacaúna, número 143, no bairro de Lagoa Seca, perto do Shopping Midway. A Arte Carros trabalha com todo tipo de carro, todo tipo de pintura, funilaria, restauração, né? Enferrujou alguma coisa, eles trabalham. Então você pode ir ali na rua Jacaúna 143, Arte Carros, Funilaria e Pintura. O telefone de lá é 98840-9569. Anota aí, 98840-9569. Esse é o telefone da Arte Carros, Funilaria e Pintura. Nós temos falado aqui durante esse mês de julho, em cada semana, sobre um tema do Salmo 89, do verso 20 ao verso 24. Vou reler novamente os versículos, são poucos versículos, e a gente está falando sobre isso. E eu quero, talvez a gente fale um pouquinho do que a gente dá uma pinceladazinha do que foi falado nas 2 semanas anteriores, o que eu vou falar hoje e o encerramento na próxima semana. É o assunto que eu quero trazer todo mês de julho aqui para você, tá bom? Salmo 89, verso 20 a 24 diz assim: Achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Então é um texto profético, é Deus falando. Deus fala: eu achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Depois ele fala: a minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá e nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e farei os que esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. E o último versículo: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Então a gente vem falando sobre isso que Davi achou, né? Davi procurava, Deus achou a Davi, Deus o procurava. Deus procura ainda hoje, homens e mulheres procura. Deus precisa, Deus quer pessoas que se permitam ser instrumentos dele, ser usados por ele. Deus quer alcançar você, guarda isso, primeiro, para trabalhar você, para restaurar, para libertar, para salvar, para transformar você. Mas ele não quer apenas isso, ele quer usar você, ele quer que você seja um instrumento de Deus nas mãos dele. Por isso que ele procura. E a condição que ele coloca aqui: achei Davi, meu servo, um servo que permita ser servo de Deus. E quando nós aceitamos e permitimos, aí nós vamos ter todos isso aqui, ó. Ele fala: a minha mão será firme com ele. Se você se permitir ser achado por Deus, por que permitir? Você corresponder. Deus está à procura de pessoas. E se você corresponde às procurações, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu não sou perfeito, eu não sou um santarrão, eu tenho defeito, mas eu quero. Pode ter certeza, Deus vai começar a trabalhar a sua vida. E aí ele vai trazer sobre você: a minha mão, a mão de Deus será firme com ele e o braço de Deus o fortalecerá. Né? Outra coisa: o inimigo jamais surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Outra coisa: esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Deus vai te guardar. E ainda a última coisa: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Você vai ter a fidelidade e a bondade de Deus. E em meu nome crescerá o seu poder. Deus quer que o poder dele cresça na sua vida. Deus vai te abençoar. Abençoar sua vida conjugal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida como estudante, a sua vida acadêmica. Você terá o favor, você terá a bênção de Deus na sua vida. Quando eu terei isso, Bispo Lindomar? Quando você se permitir ser achado por Deus. Deus está à procura de homens, mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, de senhores, de senhoras. Deus está à procura. E se você se permitir, Ele vai te achar e Ele vai te proteger. E eu quero caminhar um pouco mais aqui. E a gente vai começar a falar sobre essa segunda parte do versículo 20. Ele fala assim: achei Davi, meu servo. Então ele achou, ele procurava. Quem? Davi, um homem, achou. E o que esse homem tinha? Era servo. Aí ele fala:
com o meu santo óleo ungi. Meus queridos, essa segunda aqui frase, com o meu santo óleo eu ungi. O que é o santo óleo de Deus? O óleo de Deus é o azeite, é a unção de Deus. O que é a unção de Deus? É o Espírito de Deus, é o poder do Espírito de Deus. Deus quer achar a mim e a você, e Deus não só quer achar, mas primeiro Ele precisa achar. Para Ele achar, não é só Ele procurar, você precisa corresponder. Você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu me entrego, eu me disponho, eu me coloco aqui no teu altar. Então Deus te achou e você correspondeu a essa busca de Deus. Ok, o que Deus vai fazer agora? Ele vai te ungir com o santo óleo. Uau, tem um óleo santo de Deus. Que óleo santo é esse? E a gente vai começar a falar sobre esse santo óleo de Deus sobre a sua vida, né? Deus quer ungir você com esse óleo. Santo óleo. Santo óleo. O que é esse santo óleo? É o óleo mais precioso, é o azeite, é a unção mais preciosa. Lá em Atos 1:8 fala assim, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o óleo de Deus, é o azeite, é a unção de Deus. Quando esse óleo desce, é o próprio poder de Deus que está descendo na sua vida. Esse poder tem poder para curar você das suas doenças físicas, das suas doenças emocionais. Esse óleo tem poder de restaurar, de libertar. Ele quebra o peso, ele quebra o jugo, ele quebra as algemas, as cadeias do mal. Olha o que a palavra fala assim, ó. A palavra de Deus fala assim: para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O óleo de Deus tem o poder de desfazer, de destruir, de cancelar, de anular as obras, os efeitos, os atos do mal na vida de um ser humano. Esse é o santo óleo, esse é o óleo que vem do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na sua vida profissional, no seu negócio. Você quer ser bem sucedido? Deixa o óleo santo, o azeite do Espírito de Deus tocar os seus negócios. Nossa, eu estou falando aqui, me veio à mente uma pessoa da igreja, uma irmã nova, e ela tem um negócio seu próprio, e nós fizemos um desafio e ela foi na frente correspondendo àquele desafio. Eu falei, Deus está derramando uma unção nova no seu negócio, na sua vida, nos seus negócios. Gente, 1 semana, 2 semanas, eu não me lembro exatamente, poucos dias depois, 2 semanas depois, ela fechou um contrato, que ela falou assim, meu Deus, ela chegou toda arrepiada, falou, Deus minha, o óleo, o azeite, a unção de Deus tocou nos negócios daquela moça. E a partir daí, olha, só tem crescido, porque esse santo óleo, não é? E eu quero falar um pouquinho desse óleo. O santo óleo é o óleo mais precioso, mais caro, não no aspecto financeiro. Quando a gente fala caro, por exemplo, o que é um casamento caro? Não é que você casou e gastou muito casando no vestido de casa. Não. O que é um casamento caro? É um casamento que você paga um preço. Teve muitas possibilidades, muitas situações para o casamento acabar, para divorciar, mas você não permitiu, você manteve firme, você buscou Deus, você foi para a igreja, você buscou o pastor, ora comigo, me aconselha, me ajuda, e você pagou um preço e você foi superando. Aí hoje você olha para trás, você está casado, você tem seus filhos, seu casamento está bem sucedido. O que é isso? É um casamento caro, é um casamento que você pagou um preço, um alto preço. Escuta isso aqui, você que é casado. Os melhores casamentos são os casamentos mais caros. Quando eu falo aqui que o azeite, o óleo, esse santo óleo, esse óleo precioso que Jesus ungiu a Davi, que Jesus quer ungir a mim e a você, é o óleo mais precioso, é o mais caro, não nesse sentido financeiro, mas caro nesse aspecto de fazer você vencer as situações, as adversidades da vida. Há um preço, mas o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso, né? O óleo é caro, não no sentido financeiro, mas pelo preço que Jesus Cristo pagou por mim e por você, lá na cruz do Calvário.
na última semana eu quero terminar mostrando isso para você. Como Jesus Cristo pagou um preço tão alto por mim e por você. Como ele deu a vida dele por mim e por você. Aí eu quero aqui começar a entrar no final, porque a gente vai terminar hoje, na outra semana eu encerro toda essa palavra. Então, como era feito, né? Como é que era feita a prensa e a obtenção do azeite da oliva no século I, na época de Jesus? Porque é através da azeitona que se extrai o azeite. Esse óleo precioso, é isso esse óleo. Como é que ele era feito? Ele é extraído da oliveira. Eles pegavam azeitona com caroço e tudo, né? A azeitona era prensada e produzia o azeite que era colocado na lamparina que dava luz. Então, a gente vai estar falando na próxima semana, que é meu último, fechando esse assunto aqui, e eu vou te mostrar um vídeo dentro do nosso programa. Eu vou te mostrar um vídeo de como era prensado o azeite no século I, na época de Jesus, né? Então, era extraído da azeitona, era prensada e produzia azeite que era colocada na lamparina. Naquela época, não tínhamos energia elétrica, né? Não tinha energia que a gente tem hoje. Então eles usavam a lamparina. O que fazia a lamparina acender? O azeite que era extraído da oliveira, da oliva, do azeitona. Então a azeitona ela era prensada, produzia azeite que era colocado na lamparina que dava luz. Então a oliveira é uma árvore que dá luz. A oliveira dá luz. Outra coisa, esse mesmo azeite era usado como alimento, como se usa até hoje. Hoje a gente pega azeite, coloca numa salada, coloca numa pizza, coloca numa macarronada, ou em tantas outras coisas, não é? Então a oliveira é uma árvore também que dá alimento. Era muito usado, né, naquela época de Jesus, molhando o pão no azeite, e eles comiam. O azeite ele é de alto nível de energia, ele dá muita energia, né? E é extremamente saudável, com o poder de aumentar o colesterol bom, que é o HDL, né? Ele aumenta o colesterol bom e ele não aumenta o colesterol ruim. Olha o valor da oliva, do azeite, né, que era usado naquela época. E também a oliveira era uma árvore que tem poder de curar, de sarar. O azeite ele curava as pessoas. Tem o exemplo lá do bom samaritano, né, que o homem foi acometido, foi assaltado e ficou todo machucado. Aí alguém o colheu, aquele homem, e passou azeite nas feridas dele. O azeite cura, sara. Eu quero encerrar hoje dizendo para você o seguinte, que esse óleo precioso que Jesus fala aqui no Salmo 92, no versículo 20, achei Davi meu servo e com meu santo óleo eu ungi. Esse óleo ele tem o poder de curar, não só curar a minha vida, minha saúde física, mas ela também cura emocionalmente. Tem pessoas que são machucadas na alma, ressentidas, feridas, e esse óleo tem o poder de curar. E eu quero orar com você hoje, para que esse óleo, que esse azeite possa tocar você, curar, sarar, seja uma situação física. Talvez o médico te desenganou, disse, olha, você tem uma enfermidade que não tem jeito. Deixa eu te dizer, pode não ter jeito até para um médico, para uma medicina, mas para Deus tem jeito. Talvez é uma questão aqui dentro, um sentimento de rejeição, de inadequação, de inferioridade. O óleo do Espírito Santo, ele tem o poder de curar. Vamos orar por isso nesse instante? Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Com Teu santo óleo, o Senhor nos unge. Unge a nossa vida, e esse óleo traz o poder curador físico e emocional. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu oro, eu te peço, unge cada vida que está me assistindo nesse dia de hoje. Traga o teu poder curador, sarador, restaurador, transformador nesta vida, nesta casa e nesta família. É o que eu oro, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medoimol. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo.
Vejo você no próximo programa.